Olá para você que está conectado aqui com a gente, tudo bem? Eu sou a Mafelo Visoto e nesta entrevista o tema é cachaça, essa bebida tão tradicional aqui do Brasil e que nos orgulha mundo afora. Para falar sobre o assunto, tenho aqui o convidado, que é o Luiz Henrique Munhoz, é diretor da Natic Osborne, empresa que compreende a cachaça artesanal Espírito de Minas. Tudo bem? Tudo bem, Mafê. É um prazer estar aqui com vocês, boa tarde. E uma grande oportunidade para falar da nossa Espírito de Minas. Que está aqui já com a gente, ó, fazendo parte do cenário. Obrigada pela presença. A Espírito de Minas que está com uma campanha agora, né, trazendo bartenders renomados, fazendo drinks especiais com a cachaça. Certo, exato. Nós estamos, a Espírito de Minas, falando um pouquinho para você da história, Mafê, a Espírito de Minas é uma cachaça que a gente diz como desbravadora um pouco do mercado de cachaças no Brasil. E mais uma vez sendo pioneira, buscando com essa campanha valorizar a cachaça, estando presente nas mãos dos melhores bartenders, dos melhores coquetéis, nas melhores casas de São Paulo e do Brasil. A cachaça não poderia ficar de fora desse momento de valorização da coquetelaria e dos bartenders mesmo que tá acontecendo. Então a gente mais uma vez buscando posicionar a cachaça ao lado dos melhores destilados internacionais. Muito bem, mas isso foi só um teaser, hein? Porque no final a gente vai falar mais sobre essa campanha. Eu gostaria de começar com um pouquinho de história, né? A cachaça que ela surgiu aqui no Brasil há cerca de 500 anos, praticamente acompanhando a história mesmo do nosso país, aí na época do ciclo da cana-de-açúcar. Conta um pouquinho sobre esse começo da cachaça até chegar nos dias de hoje, né? Como foi essa evolução, Luiz? Bom, a cachaça é a nossa bebida nacional. Faz parte da história, como você disse, Mafê. E tem toda uma história ligada aos engenhos de cana-de-açúcar. E ao longo da história, sempre foi um produto, além de ser a bebida nacional, ela sempre foi um produto feito em pequenos engenhos, em fazendas. Então sempre, inclusive, era interessante porque as pessoas diziam que cada um conhecia a melhor cachaça. Ah, não, eu conheço uma que é feita ali, ou que é feita acolá e que é a melhor cachaça. Muito bem, então ela sempre fez parte da nossa história, inclusive com o desenvolvimento de um drink que é reconhecido mundialmente como que é a caipirinha. Todo gringo ama, né? Uma coisa impressionante. Ama, e é um dos, entre 20 e 30 drinks reconhecidos internacionalmente. Então a caipirinha também já que faz parte da nossa história. Mas, Mafê, nos anos 60, anos 70 mais ou menos, houve um fenômeno em que a cachaça se transformou, foi muito industrializada. Acabou ficando um produto reconhecido com uma certa baixa qualidade, com um reconhecimento social não tão positivo. Nos anos 80, final dos anos 80 e anos 90, iniciou-se no Brasil, e a Espírito de Minas tem muito orgulho de ter sido uma das desbravadoras nesse sentido, um processo de revalorização da cachaça. Não só buscando a produção de qualidade, como levar de uma forma correta a cachaça para posicioná-la, tirando ela debaixo da mesa para buscar colocar em cima das mesas das famílias e do consumo. Com orgulho. Com muito orgulho. Esse processo, como eu disse, a Espírito de Minas fez parte desde o início, mas ele ainda estamos vivendo ele. Ainda é um processo de crescimento da cachaça artesanal de qualidade no Brasil. Ainda estamos passando. Ok, a Espírito de Minas, ela vem então ali do começo dos anos 90? Exatamente, exatamente. Como que é o processo de produção, assim, tintim por tintim? Conta pra gente. Vamos lá. Então, primeiro ela é produzida. A gente sempre buscou, valorizando a tradição, da melhor forma de fazer cachaça, com o esmero dos mineiros de Minas Gerais, na produção das melhores bebidas e comidas. Então, a Espírito de Minas é produzida numa fazenda colonial do século XIX, que fica numa pequena cidade de Minas, em São Tiago, na região de São João del Rei, e feita da forma mais tradicional como antigamente. A cana-de-açúcar é uma cana produzida 100% na própria fazenda, colhida manualmente, picada antes de ser moída. A fermentação, que é fundamental para a boa cachaça, é uma fermentação natural, ela não é acelerada, ela é feita pacientemente e usando o fubá de milho, que é uma coisa muito interessante, que é uma tradição dos mineiros, da cachaça de Minas Gerais. Depois da fermentação, ela é destilada nos famosos alambiques, pequenos alambiques,
O alambique, ele, para as pessoas que não conhecem bem, o que ele faz? Ele permite que você separe os álcoois que você vai usar. Ele não transforma a garapa numa coisa uniforme. Você pode selecionar o melhor que você quer tirar daquela destilação. Por isso a Espírito de Minas usa só o que a gente chama do coração da cachaça, que é o melhor da destilação. E depois nós também, de uma forma pioneira, a Espírito de Minas foi uma das primeiras cachaças a ser descansada e envelhecida em tonéis de carvalho, que são os tonéis utilizados, é a madeira internacional utilizada para o envelhecimento dos melhores destilados do mundo. Então esse é um pouquinho da forma como a Espírito de Minas é produzida. E aí saem diferentes tipos de cachaça. Aqui a gente está vendo 2, né? Exatamente. Nós temos aqui as nossas 2 versões da Espírito de Minas. A Espírito de Minas tradicional, que é bastante reconhecida, muito conhecida no mercado e que ela passa por jequitibá, uma madeira que se chama jequitibá, uma madeira brasileira, e depois pelo carvalho. E mais recentemente a gente lançou a Espírito de Minas versão ouro, que é uma cachaça mais envelhecida em tonéis selecionados, também tonéis de carvalho selecionados. A Espírito de Minas Ouro, inclusive, acabou de ganhar um prêmio, as duas versões já foram muito premiadas, mas a Ouro acabou de ganhar um prêmio bastante relevante, que é a medalha de ouro num concurso internacional de Bruxelas. Ouro ganhando ouro. Muito bom. E o que você falou do processo também, até uma curiosidade que muita gente não sabe, né? Que a cachaça tem os 2 processos, da fermentação e de destilação, né? Exatamente. Isso é uma coisa que faz da cachaça ser uma bebida única e com possibilidades de sabores muito interessantes. É uma das poucas bebidas que passa pelos 2 processos, de fermentação e de destilação. Falando dessa tradição mineirinha, né, que você citou, a gente sempre quando pensa em comida boa, bebida boa, a gente pensa em Minas Gerais e vocês levaram isso também para o nome, né, Espírito de Minas. Fala um pouquinho sobre a concepção do nome e também do que vem aqui no rótulo, né, da foto que tem ali, que é da igreja tradicional ali da região. Perfeito. Primeiro até aproveitar para fazer uma homenagem à família Mansur, que foram os criadores do produto e que até hoje são os proprietários da fazenda onde é feita a produção. A produção continua sendo feita da mesma forma pela mesma família. O momento dos anos 90, quando foi criada a Espírito de Minas, era um momento, como eu disse, de desbravar, de tentar revalorizar o mercado de cachaça que estava de uma forma não valorizado. Trazer o melhor da cachaça de Minas. Então se começou valorizando também pelo nome e pelo rótulo. O nome Espírito de Minas, aliás, nada mais do que trazer para uma nova luta de revalorização os ideais mineiros, e o nome Espírito de Minas vem de um poema de um grande mineiro, Carlos Drummond de Andrade, que é o poema A Prece de Minas, que traz essa coisa do espírito mineiro. E o rótulo também honrando muito as tradições mineiras, porque é uma leitura da Igreja São Francisco de Assis em Ouro Preto. Também nada mais tradicional para trazer a cultura mineira para esse processo de busca da revalorização da cachaça. Deixa eu ver que virou uma peça de arte mesmo, né? Sim, e quando a Espírito de Minas quando nós decidimos fazer a versão Espírito de Minas Ouro, como o conceito da cachaça Espírito de Minas sempre esteve muito ligada, como eu disse, à tradição, à cultura brasileira, a gente pensou em trazer artistas brasileiros para uma releitura do rótulo, que é o rótulo da Igreja São Francisco de Assis de Ouro Preto. Então esse processo já começou há alguns anos, essa ideia que também nasceu com a família Mansur, e 5 renomados artistas brasileiros fizeram releituras do rótulo da Igreja São Francisco de Assis. 2, infelizmente, já falecidos, saudosos, Aldemir Martins e Val Granato, e outros 3 fantásticos, Cláudio Tosi, Elifas Andreato e Newton Mesquita. Então a gente costuma dizer que acabou virando uma obra de arte, não só pela cachaça, mas também pela embalagem. Então já fica a dica, ó, acabou ali a cachaça, guarda a garrafa, põe de repente uma flor, né, que fica lindo, decora o ambiente. Bom, a gente está falando aqui da tradição, né, da maneira como é feita a cachaça ali, só que muita gente acaba fazendo a cachaça sem registro. E aí fica a cachaça da roça, a cachaça boa. Qual que é a importância de ter essa certificação, de passar por um processo ali de qualidade? Esse é um ponto fundamental, foi muito bem colocado.
como existia cultura na história do Brasil de produção de cachaça em pequenas propriedades, é muito importante dizer que a cachaça tem que ter qualidade, mas ela tem que ter seriedade. A cachaça só vai se transformar, como a gente vem fazendo, numa bebida reconhecida efetivamente no Brasil e no exterior com muita seriedade. E essa seriedade, inclusive para a saúde pública, ela passa primeiro por você estar registrado em todos os órgãos necessários, principalmente no Ministério da Agricultura. E não só isso, inclusive passa por ser empresas sérias que estão por trás, não só nos seus registros, mas também nas suas práticas de mercado. E eu acho isso absolutamente fundamental, e a Espírito de Minas faz questão de ser produzida artesanalmente, mas com seriedade em toda a parte produtiva e também em todas as suas atitudes no mercado. Ok, então fique ligado aí onde você encontra, que bares você encontra esse tipo de cachaça aí mais confiável. Falando então da campanha, a Espírito de Minas está em 2 bares com chefes renomados, né? A campanha que se chama Melhores Casas, Melhores Bartenders, que coloca aí a cachaça em evidência aí com esses drinks elaborados. Fala um pouquinho sobre essa campanha, Luiz. A Espírito de Minas, de novo, tentando ser um pouco pioneira nesse sentido. Não basta a cachaça ser produzida com qualidade, com todo o esmero mineiro, com tudo que eu disse para você. Também é muito importante, a Espírito de Minas busca isso, a valorização no mercado, a postura de investimento da cachaça de qualidade no mercado. Hoje a gente vê com muito bons olhos o crescimento da coquetelaria no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras capitais. É um processo que está começando de valorizar os bons coquetéis feitos com as melhores bebidas. Então são coquetéis feitos com as melhores vodkas, com os melhores gins, com uísques, com os melhores destilados. E a cachaça não poderia estar fora. Por isso a Espírito de Minas lança essa campanha nas melhores casas, nos melhores drinks, com os melhores bartenders. Convidamos alguns já bartenders. Nesse momento nós temos 2. O Souza, da Esquina do Souza, premiadíssimo por melhores caipirinhas, muitos prêmios, e o Frajola, do Sylvester Bar. Nós convidamos eles exatamente para colocar a cachaça na coquetelaria de qualidade no Brasil. E lá você encontra drinks especiais, por exemplo, o Frajola, ele trouxe um drink chamado Gosto de Fazenda, que é feito com goiaba, inclusive tem até um queijo ali em cima na decoração, né? E já o Souza, ele tem um drink chamado Esquina Tropical, que traz frutas amarelas e pimenta rosa, que também é uma delícia. E o pessoal já com certeza que está assistindo a gente ficou com vontade. Sem dúvida. Pode falar. Então, como eu disse, né, eu acho muito importante essa campanha para mostrar a qualidade e a versatilidade da cachaça. E a Espírito de Minas tem muito orgulho em estar junto com esses 2 craques da coquetelaria brasileira. O público já tem notado essa mudança, já tem pedido por drinks diferentes que vão além da caipirinha? Sim, acho que a gente teve um processo ao longo desses anos muito importante de mostrar a qualidade da cachaça para ser degustada em doses e para as melhores caipirinhas. Eu acho que isso já foi um processo bastante evoluído. Neste momento a gente começa, ainda é um processo inicial, mas de mostrar que não só em caipirinhas, mas também em drinks, em outros drinks, a cachaça, assim como vodka, como gin, também fica muito boa. Desde drinks tradicionais brasileiros como o rabo de galo, inclusive a Espírito de Minas estará participando a semana que vem de um concurso interessante de rabo de galo. Rabo de galo que também tem uma história interessante, que é o cocktail, é o rabo do galo. Eu soube disso recentemente, fiquei minha vida inteira sem saber dessa curiosidade. E que é uma delícia, é outro drink tradicional feito com cachaça no Brasil, até drinks mais clássicos, como o Manhattan, como o Negroni, ficam uma delícia com cachaça. E também esses autorais, como o do Frajola no Sylvester Bar, e o Souza a gente pediu para que ele fizesse uma caipirinha, porque o Souza, o craque da caipirinha, não poderia deixar de ser uma caipirinha, mas uma caipirinha tão elaborada que lembra um drink também autoral. Você vê que é a tradição convivendo junto com a inovação aí, né, com esses novos drinks. Sim, perfeito. Bom, Luiz, a gente está chegando ao fim desse bate-papo. Quero agradecer muito essa entrevista. E onde o pessoal encontra mais informações? Pode ser no site do Espírito de Minas, nas redes? Sim, a campanha está no ar, os drinks estão nos bares, vale a pena conhecê-los.
Nosso site www.espiritodeminas.com.br traz todas as informações, os endereços dos bares, inclusive as receitas também, para que se alguém quiser testar em casa com o Espírito de Minas e com as receitas dos craques bartenders. E você fique ligado aqui no Facebook da Eldorado, porque em breve a gente vai também postar 2 vídeos, um com o Frajola falando ali como é que faz o drink e outro com o Souza. Só ficar aí com a antena ligada, certo? Perfeito. Muito obrigada, viu, Luiz? Obrigado a você, Ana Fê. Até uma próxima. Até uma próxima. E obrigada pela sua companhia. Até mais.